Bom, meus amigos, agora vamos falar sobre a visita do presidente da África do Sul à Casa Branca, que já adianto, o que não faltou foi situações constrangedoras. No encontro com Cyril Ramaphosa hoje, quarta-feira, Trump aproveitou a ocasião para confrontar diretamente o presidente sul-africano com algumas das questões mais polêmicas entre os dois países. Entre elas estava uma acusação antiga feita por Trump, a de que haveria um genopontinho branco na África do Sul. Essa alegação vem sendo rejeitada oficialmente pelo governo sul-africano, que afirma que os crimes violentos no país atingem majoritariamente a população negra, que também representa a maior parte da sociedade. O país tem, de fato, altas taxas de homicídio, mas não há qualquer evidência que comprove perseguição sistemática à minoria branca. Mesmo assim, gente, depois de uma conversa inicial em que Trump elogiou jogadores de golfe sul-africanos e Ramaphosa tentou direcionar o diálogo para temas como comércio e minerais estratégicos, o presidente norte-americano resolveu mudar o tom. Ele apresentou um vídeo que, segundo ele, mostrava provas de um suposto genopontinho de branco. Enquanto o vídeo era exibido, Ramaphosa permaneceu quase sem expressão, em silêncio, apenas virando o pescoço de vez em quando para olhar para a tela. Já Trump dizia que ali estavam os túmulos de milhares de fazendeiros brancos. O presidente sul-africano respondeu dizendo que nunca tinha visto aquelas imagens antes e que gostaria de saber onde aquilo foi filmado. E a cena ficou ainda mais carregada quando Trump começou a mostrar cópias impressas de artigos sobre assassinatos de sul-africanos brancos. Enquanto folheava os papéis, repetia a palavra that, morte, né? Ramaphosa tentou responder dizendo que sim, havia violência no país, mas que a maioria das vítimas era negra. Trump então interrompeu. Os fazendeiros não são negros. E aí Ramaphosa replicou com calma. Essas são preocupações sobre as quais estamos dispostos a conversar com o senhor. A gente vai lembrar que Trump já vinha criticando abertamente a África do Sul por sua política de reforma agrária, né, que busca corrigir as desigualdades criadas durante o apartheid. Além disso, suspendeu ajuda ao país, expulsou o embaixador sul-africano de Washington e até ofereceu refúgio a brancos africâners, com base em denúncias de discriminação racial que o governo de Pretória classifica como infundadas. Trump também atacou a iniciativa da África do Sul de mover um processo contra Israel na Corte Internacional de Justiça por genopontinho, o que aumentou ainda mais o atrito diplomático. Segundo o governo sul-africano, essas acusações de Trump são inverídicas e ignoram completamente o contexto histórico do país. Um país que, como sabemos, viveu por décadas sob um regime de dominação branca legalizada, o chamado apartheid, e que ainda luta hoje para superar os efeitos disso. Gente, no fim do apartheid, lá em 1994, a propriedade da terra era extremamente concentrada nas mãos da minoria branca. Bom, para vocês terem uma ideia, cerca de 85% das terras agrícolas aráveis estavam nas mãos de brancos, enquanto a maioria negra praticamente não tinha acesso a terras produtivas. Bom, mas com o novo governo democrático, tudo melhorou, né? Foi lançado realmente um programa de reforma agrária com uma meta bem ambiciosa, transferir 30% das terras comerciais para proprietários negros em 20 anos. Mas essa meta não foi alcançada, como mostram os dados disponíveis, e desde então muito pouco mudou nessa estrutura de posse da terra. Um levantamento oficial de 2017 revelou que pessoas brancas ainda detinham cerca de 72% das fazendas e propriedades agrícolas privadas, mesmo representando apenas cerca de 7% da população. Em contrapartida, sul-africanos negros, que são aproximadamente 80% da população, controlavam apenas 4% dessas terras agrícolas privadas. Ou seja, 30 anos depois do apartheid, a economia sul-africana ainda está profundamente dividida por raça. Isso aparece nos rendimentos, na distribuição de riqueza e nos espaços de poder econômico. A maioria da força de trabalho é negra, mas essa população sofre com taxas muito mais altas de desemprego e pobreza do que qualquer outro grupo. No segundo trimestre de 2024, a taxa oficial de desemprego entre negros era de 37,6%, enquanto entre os brancos estava em apenas 7,9%. E quando o assunto é violência letal, a distribuição também segue um padrão socioeconômico. Cerca de metade de todos os homicídios do país se concentram em apenas 12% das delegacias de polícia, delegacias que atendem principalmente as periferias urbanas e as townships, áreas onde a população é majoritariamente negra e pobre. Segundo a Fact Check, de 1994 até 2018, mais de 500 mil pessoas foram assassinadas no país, e a maioria quase que absoluta das vítimas era negra, o que, claro, reflete a própria estrutura social e demográfica do país.
Ficamos por aqui. Se esse vídeo foi útil a você, faça um comentário, compartilhe em suas redes sociais, dê um like. E é claro, se ainda não for inscrito, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder os próximos vídeos. Ok, gente? Um grande abraço do professor Arão Alves.